O Museu Nacional da Etnologia surge numa fase tardia, se pensarmos que Portugal foi um país com colónias extensas. No final dos anos 50, começam os estudos em África e o museu, quando se cria em 65, é um museu que pretende ser representativo das culturas, mais pluralidade da sua expressão. No edifício onde nos encontramos, que é o edifício construído de propósito para o museu, foi só em 1976, um museu com 4 grandes espaços de exposições permanentes e reservas, onde os objetos pudessem ser acessíveis aos investigadores. O museu não propõe uma visão de Portugal. E a ideia forte da equipa do museu, um museu das culturas do mundo. Não é de arte, não é história, não é simplesmente a tecnologia ou a economia, são os objetos e os artefactos que documentam modos de vida, modos de pensar, modos de se organizar. Por exemplo, a exposição dita permanente tem lado a lado objetos e artistas e criadores de Portugal com coleções da Indonésia, do Mali, de Angola, que abordam aquela coleção, documentam-no com os arquivos de fotografia, com os arquivos fílmicos e com os arquivos documentais. Em relação a Portugal, neste momento só temos o aspecto da vida económica e não ainda da vida social numa reserva visitável. O que nós temos, sim, é uma galeria rural, da vida rural, que mostra as coleções da vida rural, ou seja, aquelas que caracterizaram Portugal até ao meados do século passado, mas que, apesar de tudo, vieram muitos daqueles artefactos até ao final do século, até aos nossos dias. Funciona as reservas visitáveis, as 2 salas de reserva, as galerias da Amazónia e as galerias da vida rural, têm um horário de visita de manhã, durante 1 hora, e à tarde, durante 1 hora, todos os dias, inclusive ao fim de semana. Além disso, existe a mediateca, que está aberta ao público em geral, e existem os arquivos todos do museu que estão abertos aos investigadores, por solicitação dos investigadores. Estamos a pensar abrir, constituir um espaço de reserva para a vida social e festiva, a música, a vida social religiosa, numa série de práticas da nossa sociedade. Em relação à atualidade, é muito difícil. É muito difícil. Fizemos algo quando um estagiário vem estudar uma coleção, há sempre a preocupação que ele volte ao terreno para saber o estado atual daquela atividade. Nós podemos fazer registros da atualidade para guardar em arquivo, mas é muito mais difícil fazer a observação da atualidade para mostrar agora, porque implica uma equipa a refletir sobre isso. Só o conseguimos fazer com a exposição do Fado. Foi um grande projeto. Exatamente na sala onde nos encontramos, mostramos a história, mas a partir da atualidade do Fado em Lisboa, e que de certo modo teve influência decisiva na história do Fado daí para cá. Foi a partir daí que o Fado renasceu. Praticamente tinha morrido. Havia casas de Fado que tinham vergonha a receber os nossos investigadores, não queriam entrar, não os deixavam entrar. Faziam entrevista à porta, não tinham ninguém. Vazias, completamente vazias. E foi a partir desse ano, organizado por Lisboa 94, na altura havia dinheiro da Europa, etc. Foi a partir desse ano que se criou as 2 associações do Fado e da guitarra, que surgiram as primeiras vozes femininas. E
passado 4 anos, fez a Casa do Fado e da Guitarra portuguesa, em Alfama, com a estrutura da exposição. E foi possível porque foi uma investigação em que reuníamos cada 10 dias, de 10 em 10 dias, em seminário, a apresentar os resultados. Havia muito dinheiro, até eram 11 pessoas em campo. Não conseguimos hoje voltar a fazer investigações com esse recurso a meios que nos permitam ponderar e interrogar, fazer inquéritos, etc. O museu vai precisar de fazer outro tipo de histórias sobre essa sociedade atual dos jovens licenciados que emigram para a Europa, de uma crise, como é que afeta. Gostaria muito que o museu pudesse fazer essa exposição.